O extinto programa Boa Noite Brasil, apresentado por Gilberto Barros, chamou alguns convidados para um debate envolvido por sensacionalismo sobre o perigo dos card games na vida das crianças, mantendo um foco especial em Yu-Gi-Oh! O objetivo era bem claro: gerar ibope. E esse programa foi o responsável pela tristeza de muitas crianças que tiveram suas cartas jogadas no lixo por conta de pais que se impressionaram com o tom alarmante do programa. Esse é um caso muito icônico e que marcou uma geração inteira. Gilberto Barros e Yu-Gi-Oh! São dois tópicos que, aqui no Brasil, se conectam de maneira imediata. Todo mundo conhece essa história, e é impressionante que esse material se perdeu por completo. Para quem acompanha a comunidade de Lost Media, sabe que essa é a mídia perdida brasileira mais procurada no momento. Mas, depois que Miguelito apareceu, podemos afirmar que tudo é possível? Quais foram os avanços que tivemos de um ano para cá? E por qual motivo essa Lost Media parece ser tão difícil de recuperar? É sobre esses pontos que eu quero tratar no vídeo de hoje. Vamos recapitular o contexto, tudo o que temos de informação até o momento, quais são os principais desafios e o que podemos fazer para aumentar as chances de encontrarmos essa mídia perdida. Sem mais delongas, bora pro tema. Faz pouco mais de um ano que eu comecei uma busca constante para encontrar essa mídia perdida. Na época, eu nem conhecia o servidor do Lost Media Brasil no Discord, e minha presença na comunidade como um todo era bem limitada. Eu era um entusiasta meio isolado mesmo, mas já tinha o canal ativo e na ocasião consegui encontrar o Luciano, ou Cardmaster Lu, que foi um dos participantes do programa. Na época, eu publiquei um vídeo onde apresento todo esse cenário de busca pessoal e também compartilho uma entrevista completa com o Luciano, um cara super gente boa que também está na busca por esse material até hoje. De lá pra cá, eu conheci a comunidade de Lost Media brasileira, pude trocar uma ideia no servidor e descobri que muitas pessoas já estavam fazendo essa mesma busca em paralelo. E foi muito legal, pois eu recebi diversos comentários de pessoas que gostaram do conteúdo e que compartilharam memórias e informações sobre esse programa. De lá pra cá, esse tópico se tornou um dos principais alvos de trolls e de conspiradores da comunidade, e em diversas ocasiões, nós fomos iludidos com uma falsa esperança de possíveis avanços. O primeiro exemplo aconteceu 3 semanas após a publicação do meu vídeo. O usuário Almanegra FC, inscrito aqui do canal e que sempre interagia com os vídeos, deixou um comentário extenso e muito empolgante. O comentário está na tela e creio que até hoje está publicado lá no vídeo. Eu não vou ler ele inteiro, mas em resumo, ele comenta que o primo dele levou umas VHS na casa dele para assistir alguns desenhos da TV Cultura, que o tio dele usava essas fitas para gravar diversos desenhos e que o modelo que ele usava para gravar a tela captava a TV em tempo real. Então, em determinado momento do vídeo, enquanto ele mudava de canal, apareceu cerca de 6 segundos do que seria esse debate do Gilberto Barros, e ele descreve a cena com bastante detalhe. Ele menciona que não sabe como fazer para digitalizar esse vídeo, inclusive ele pede ajuda, um monte de gente da comunidade se colocou à disposição para ajudar, e parecia um forte indício de que teríamos, ao menos, alguns segundos oficiais do programa. Eu compartilhei isso no servidor do Lost Media Brasil, muitos usuários se empolgaram, mas passou algum tempo e nada aparecia. Até que alguns dias depois, o Almanegra FC comenta que achou um lugar que digitalizava fitas e que em 2 dias teríamos uma atualização da Lost Media. E aí é aquela coisa, né? Todo mundo se empolgou novamente, os 2 dias se passaram e nada aconteceu. E a partir daqui, as expectativas já estavam bem baixas. Ele deu uma sumida, até tentei falar com ele pelo Discord, pelo e-mail, pelos comentários do YouTube. Aí passaram algumas semanas, ele comentou que deu problema no aparelho que estava lendo a fita. Enfim,
muita enrolação. Não sei se isso é sinal de que essa gravação não deu certo, ou se o Alma Negra FC era apenas mais um charlatão, visto que ele não falou mais nada desde aquele dia. Eu tendo a crer que ele estava só de clickbait mesmo, mas vai saber, né? Eu não quero correr o risco de fazer uma falsa acusação aqui. Depois dessa situação, eu comecei a me envolver muito com o canal, e as obrigações da vida me impediram de continuar essa busca de maneira mais intensa. Mas apesar disso, eu nunca deixei de acompanhar as buscas e atualizações da comunidade. Por mais que não seja muito comentado aqui no YouTube, houve sim alguns avanços ao longo do tempo, além de diversos outros alarmes falsos. Um dos exemplos ocorreu poucas semanas depois nos comentários do meu próprio vídeo, onde o Matheus Rocha menciona que a mãe dele gravou essa reportagem em VHS quando ele era mais novo, e que isso circulou na igreja que a família dele frequentava na época. Mas ele também menciona que não sabe aonde foi parar, até perguntaram qual era a igreja, e ele comenta que era a primeira igreja batista de Barra do Piraí, e por mais que pareça uma informação fraca, esse comentário acaba dando mais força para a tese de que o programa está gravado em alguma fita que hoje deve estar mofando em um quartinho de bagunça de uma casa qualquer. Esse comentário recebeu dezenas de respostas, uma delas é de um cara falando que tinha a fita, que nem sabia que isso era raro, e com isso, muita gente incentivou o colega para que ele digitalizasse e disponibilizasse uma cópia para todos. Mas daí ele começou com uns papos meio tortos de que tem uma mina de ouro nas mãos e que não disponibilizaria de graça, e quem participa da comunidade de Lost Media sabe que esse tipo de ação não é muito bacana, né? Meu interesse com os vídeos desse canal nunca é fomentar um mercado de especulação de mídias raras, e sim aumentar o alcance do tema para que esses materiais tenham mais chances de serem descobertos. Mas enfim, a real é que isso também não deu em nada, então vamos avançar um pouco no tempo. Em dezembro de 2022, os amigos lá do server do LMB estavam realizando novas pesquisas bem interessantes. A Isabela, apenas Isabela, teve uma sacada muito boa. Ela questionou se a comunidade já havia entrado em contato com donos de canais do YouTube que repostam os episódios do Boa Noite Brasil, pois essas pessoas poderiam ter essa Lost Media guardada em seu acervo sem nem fazer ideia de sua raridade. E, infelizmente, todos responderam dizendo que não tinham a gravação. Outro ponto importante foi uma investida grande na busca pelo contato do pastor Alexandre Farias Torres. Esse é um dos personagens mais interessantes dessa história, pois a comunidade descobriu que ele estava presente no debate do programa. É interessante saber que existem vídeos no YouTube onde o próprio pastor Alexandre faz referência ao programa do Gilberto Barros. Então, assim, não há dúvidas de que seja ele. Desde 2003 participo de diversos programas de TV e rádio, como na TV Bandeirantes, no programa Boa Noite Brasil, Sabadaço do Gilberto Barros. Eu sou conhecido como pastor do Yu-Gi-Oh! Por muitos. Mas a gente vai falar mais sobre ele no futuro. Nessa mesma época, a Isabela, em parceria com outros membros da comunidade, acabaram encontrando outras informações interessantes. Entre elas, estava um resultado de busca indexado ao Google que cita mais duas pessoas diferentes que supostamente estavam presentes no programa de TV. No caso, seria o Fernando Tavares Lima e o Motauri Ciochetti de Souza. Acho que é assim que se pronuncia. O Fernando Tavares chegou a ser contactado e confirmou ter participado do programa, apesar de também não ter nenhuma gravação em seu acervo, e o Motauri também foi contatado, mas até onde eu vi, ele não enviou nenhuma resposta. A comunidade também encontrou um blogspot com uns conteúdos meio duvidosos, onde também havia um post sobre a censura dos animes no Brasil. E lá tinha um comentário de um usuário chamado Kamen Homer que disse que a mãe dele assistiu ao programa e gravou uma fita para mostrar ao filho depois. Isso foi publicado em dezembro de 2014 e é interessante pois se trata de mais um relato de um usuário que menciona uma gravação do programa em VHS. Então não se trata de uma Lost Media impossível de encontrar.
Ela provavelmente está aí para ser descoberta. O único problema é que ela pode estar em qualquer lugar. Mais ou menos na mesma época, um outro troll publicou no subreddit uma suposta imagem que seria do programa, mas ela também era falsa. Foi uma trollagem identificada quase que imediatamente. O usuário foi até banido, se eu não me engano, e só serviu para dar aquele susto na comunidade. É aquela famosa frase, né? Só quem viveu sabe. Avançando para janeiro de 2023, um usuário chamado CesaAMV encontrou e compartilhou uma foto do Flickr do Gilberto ao lado do Alexandre Farias, que data do dia 6 de junho de 2003. E para quem acompanha o avanço das pesquisas, sabe que o grande debate desse programa ocorreu no dia 5 de junho, ou seja, é quase certo que essa foto foi tirada logo após a transmissão do fatídico programa. E a essa altura, temos o nome de todos os integrantes que participaram desse debate, que no caso seria Gilberto Barros, o apresentador, Alexandre Farias, o teólogo, e o Luciano, que defendeu os cards. Mas e o Fernando e o Moutauri que comentamos agora há pouco? Bom, podemos confirmar esses nomes também, pois o mesmo usuário também encontrou essa imagem aqui. Essa imagem com o nome de todos os envolvidos é, na verdade, um cartaz de camarim. Notem que ali tem até a data de quando a foto foi tirada, e essa data bate com o dia em que o programa foi ao ar. Sério. Esse papel impresso é, no mínimo, sensacional. Super simples, mas com muito a dizer. O único participante que não está mencionado nesse papel é o Roger Glasser, que provavelmente estava em outro camarim. Esse é um personagem pouco mencionado de maneira geral quando a gente fala sobre essa Lost Media, mas se trata de um juiz de torneios de Yu-Gi-Oh! Que também participou do programa. Diversos usuários também pensaram em buscar por atrações que rolaram no Boa Noite Brasil durante aquela semana. Vamos nos lembrar que todo esse sensacionalismo aconteceu durante a semana toda. Muita gente acha que se trata apenas de um episódio, mas não foi bem assim. Ao longo daquela semana inteira, tiveram diversas matérias que foram ao ar e apenas no último dia é que houve o debate. E por esse motivo, faz sentido essa estratégia de tentar descobrir o que rolou de atrações musicais e entrevistas durante esses dias, pois isso aumentaria os leques de busca. Nesse meio tempo, não aconteceram coisas tão relevantes assim, pelo menos até onde eu sei. Mas no dia 19 de setembro deste ano, o usuário Dark Império Negro mencionou que existia uma pessoa na cidade dele com várias fitas de gravações da Band entre 2003 e 2004. E ele menciona que o dono jura de pé junto que tem esse material, e que naquele final de semana, ele mesmo iria assistir essas fitas para ver se encontrava. Mas depois de alguns dias, adivinhem, não deu em nada. E nessa altura do campeonato, podemos afirmar que o único material oficial do programa são essas fotografias. Entre as objeções que dificultam essa busca, está o fato de que muitas pessoas nem fazem ideia de que se trata de um programa raro. É uma matéria que a Band dificilmente disponibilizaria oficialmente, então dependemos de uma gravação caseira. O próprio Gilberto Barros menciona que não tem acesso, e hoje ele tem enfrentado alguns problemas na justiça, o que dificulta uma possível comunicação mais direta, agora que o caso está gerando mais repercussão. E se trata de um tópico que é alvo constante de trolls, e isso meio que desmotiva os usuários de certa forma também. Por outro lado, nós temos o nome de diversos personagens envolvidos nesse programa, o que aumenta essa teia de possibilidades. Nós temos consciência de que existem gravações caseiras desse programa em VHS, que podem estar nos acervos de igrejas evangélicas ou em algum quartinho de bagunça aleatório. Sabemos a data em que ele foi transmitido. Temos uma consciência maior de que se trata de uma mídia perdida. Temos uma comunidade engajada. E eu sinto que o termo Lost Media está se tornando cada vez mais popular, e isso pode acabar influenciando, de alguma forma, nessa busca.
E esse, na minha opinião, é o principal ponto que precisamos focar. A associação entre Gilberto Barros e Yu-Gi-Oh! Está presente no imaginário popular do brasileiro, mas a maioria das pessoas ainda acredita que basta colocar esses termos no YouTube para encontrar o debate completo na internet. A maioria das pessoas não faz ideia de que isso está perdido e acaba descobrindo apenas quando se lembra e tenta encontrar e acaba não achando nada. E por essas e outras, eu acho que esse tópico é uma grande oportunidade de gerar curiosidade para esse público. Eu creio que essa Lost Media precisa furar a bolha, canais grandes precisam abordar, mais e mais pessoas precisam saber que essa busca está acontecendo. Eu sinceramente acho que esse parece ser o melhor caminho. Do contrário, eu sinto que teremos que contar com a sorte para sempre. E a minha ideia ao produzir este vídeo é de justamente tentar reviver esse assunto, é tentar expandir essas chances. E para consolidar isso, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Envie este vídeo para seus canais de react favoritos, compartilhem o conteúdo com amigos, ou mencione o assunto com pessoas que você conhece e que podem se interessar. Tente estimular essa curiosidade, pois eu creio que esse é o tópico perfeito até para poder expandir o cenário de Lost Media no Brasil. Eu me comprometo a fazer tudo o que está ao meu alcance para acelerar essa busca. Mas por hora, entrego este vídeo a vocês, pois eu acredito que esse assunto não pode ser esquecido.